Hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. E tentar falar isso de um jeito diferente. Eu creio que Deus está nos levando para um tempo de alinhamento, certo? Alinhamento com as vontades dEle. Nós já estamos vivendo coisas incríveis aqui na nossa igreja. Nós já temos vivido o sobrenatural aqui, mas eu creio que Deus ainda tem um outro nível para nós alcançarmos. E para esse lugar, nós precisamos estar alinhados com a vontade dEle. Deus não leva meninos a lugares onde homens devem estar. Então precisamos estar maduros e prontos para entrar nesse novo nível de Deus. Entrar nesse novo entendimento com Deus. Quem está comigo, diga amém. Então o tema da mensagem hoje é você não é o centro. Queria que você repetisse comigo, eu não sou o centro. Agora fala duas, três pessoas aí perto de você, você não é o centro. Quem está com a esposa perto, aproveita. Fala, amor, você não é o centro. Nós não somos o centro, mas é glorioso ser coadjuvantes na história de Jesus. Nós não somos o centro, mas é glorioso fazermos parte da história do nosso Criador. Nós não somos o centro, mas é glorioso sermos chamados de filhos por aquele que criou os céus e a terra. Nós não somos o centro, mas é glorioso estarmos ao lado de quem é o centro. Eu queria falar aqui um pouco sobre uma mentalidade humanista. Na Bíblia tem uma passagem que fala, alguns aqui já devem conhecer, que fala sobre o 666, que é o número da besta. E muitos teólogos discutem sobre isso e falam sobre qual é o real significado. E existem muitas teorias sobre o que é. E uma dessas teorias, um desses ensinos, ele fala a respeito não de um símbolo, mas de uma mentalidade humanista. O 6, normalmente na Bíblia, ele é representado o homem. No sexto dia, o homem foi criado. Então, muitas vezes nós vemos o 6 representando o homem, a carne e os desejos da carne. O 7, na Bíblia, normalmente representa a perfeição. Em 7 dias foi criado o mundo. 7 dias deram a volta no muro e Jericó caiu. Em 7 dias Deus fez todas as coisas. 7, muitas vezes na Bíblia, é visto como o número perfeito. E o 8, seguindo aqui uma metodologia, o 8 normalmente é visto como o novo. Normalmente é o novo de Deus. O 8 é onde se inicia um novo ciclo, onde as coisas velhas passaram e começa algo novo. Muitas vezes nós vemos isso na Bíblia. Então, o que é o 6? O 666. E eu estou dando aula para alguns alunos e eles vieram me perguntar, Davi, o que é o 6? Por que o 6 do 666? E o que significa? Numa linha teológica, ela diz que é o homem para o homem, pelo homem. Então, o 6, eu inverti a ordem, é o homem, pelo homem, para o homem. Então, é uma mentalidade de você viver para você. Você viver satisfazendo os seus desejos, as suas vontades. Então, é o homem vivendo por ele. E no mundo, na era que nós estamos, onde tudo está sendo relativizado, tudo hoje você acha que nem é tão assim, ou não é tão errado. Hoje nós vivemos numa era que o movimento LGBT diz que o que você é o que você sente. O que você sente dentro de você é o que você é. Gênero hoje tem sido relativizado. Fé hoje tem sido relativizada. A família hoje tem sido relativizada. Alguns pais estão colocando nome nos seus... Alguns pais, na verdade, não estão colocando nome nos seus filhos, esperando que quando eles tiverem uma certa idade, eles decidam se eles querem ser menino ou menina, contrariando um princípio que Deus já estabeleceu desde o fundamento. Deus criou o homem e a mulher, e hoje até isso está sendo relativizado. Numa mentalidade humanista, nós pensamos que nós somos os senhores da nossa história, que nós temos os nossos planos e os nossos planos são perfeitos. Só que Jesus, já na Bíblia, vinha dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão a mim. Não há outro caminho a Deus senão por meio de Jesus. E vivendo dentro dessa mentalidade, nós escolhemos para onde nós vamos ir, qual vai ser o final da nossa história, qual vai ser o destino. Tem problema nisso? Alguns. O primeiro problema disso é que, fundamentalmente, ou você vive para Deus, ou você vive para você.
Não tem um meio termo nisso. Ou você vive de acordo com a vontade de Deus, ou você vive de acordo com as suas vontades. Do mesmo jeito que na física existe o conceito de que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, na Bíblia também, dois senhores não podem liberar o mesmo destino. Então não tem como você viver pelas suas vontades e esperando viver os planos de Deus. Quem está comigo, diga amém. Então tem muita gente questionando a Deus sobre as coisas que estão vivendo, sobre escolhas que eles tiveram, que não consultaram a Deus, e agora estão colhendo as consequências. Quantas vezes nós não estamos fazendo isso? Tomamos escolhas precipitadas, escolhas que nós sabemos que não são de Deus, e mais para frente, quando aquilo dá ruim, quando estoura no nosso colo, a gente vai questionar a Deus. Deus, por que eu estou vivendo isso? Pai, poxa, eu sou tão bom, eu dou o dízimo, eu ajudo na igreja. Por quê? Quando na verdade aquilo é só uma consequência de uma escolha não feita, baseada na vontade de Deus. E isso está disponível para nós. Viver de acordo com a vontade de Deus está disponível para nós desde que Jesus foi para os céus. Para quem não sabe, quando Jesus foi aos céus, os discípulos perguntaram, por que você está indo? Por que você não fica aqui com a gente? E Jesus, literalmente Deus em pessoa na terra, disse, é melhor que eu vá para os céus, para que o Espírito Santo possa descer e habitar em vocês. Então Jesus, que andou por essa terra, fez milagres a rodo, morreu por nós, nos deu vida, disse que melhor do que Ele estar aqui, é o Espírito Santo estar em todos nós. Então nós temos essa oportunidade de vivermos a história de Deus para nós. Então o que o humanismo fala, essa mentalidade humana? Hoje você fala sobre qualquer coisa e as pessoas já te atacam, muitos vão se relacionar com isso. Você fala sobre aborto, a resposta é meu corpo, minhas regras, a minha vontade que seja feita. Você fala sobre gênero e a pessoa diz, o que eu sinto eu sou, eu decido o que eu quero ser. E isso tem sido completamente relativizado na era que nós vivemos hoje. Hoje existe uma geração que relativiza o que é irrelativizável. Será que isso existe? Irrelativizável? Se não existe, a gente coloca no dicionário aqui. Existe uma relação que relativiza o que é irrelativizável. Então não se assuste se você ver líderes cristãos, pastores, dizendo que a Bíblia precisa ser alterada, atualizada. Na verdade, isso já está acontecendo. Existem pastores que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, mas eu te digo aqui que não precisa. A Bíblia é perfeita, a Bíblia foi feita mediante a Deus. Deus escolheu cada livro, cada palavra que ia estar ali, e Paulo já disse, se algum anjo descer dos céus e pregar um evangelho diferente do que nós estamos pregando, considere blasfêmia, considere maldição, porque a Bíblia é inflexível, a Bíblia é imutável, independente dos tempos, amém? Então, hoje, o pecado já é dito, nem é tão pecado assim, não é tão errado assim, é mentira. Nós vemos hoje alguns pecados que são comuns, que já são ditos, nem é tanto assim. Você não é o centro. A mentalidade dos céus, essa foi a mentalidade humana, agora qual que é a mentalidade dos céus? Deus é um Deus de clareza, Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus que aonde Ele chega, Ele organiza aquilo que estava desorganizado. Ele traz ordem para aquilo que estava em desordem. Ele traz luz para aquilo que estava em trevas. Deus é um Deus que traz clareza em meio à confusão. Então Ele não é um Deus que confunde a nossa cabeça, mas que Ele nos traz uma direção. Em Romanos 12:2 diz o seguinte, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Transformem-se pela renovação da sua mente. É impossível você ter uma mente de pecado e viver uma vida de santidade. É impossível você ter uma mente pessimista e viver uma vida otimista. Isso se aplica em tudo na nossa vida. É impossível você ter uma mente má e querer viver coisas boas. Então, e ali Romanos 12:2 coloca uma condição, para que isso? Para que transformar a nossa mente? Para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, amém? Então, os seus passos vão caminhar na direção dos seus pensamentos, a Bíblia já disse isso, aquilo que você mais ama te governa, e eu queria parar para pensar um pouquinho com vocês sobre isso.
Na sexta-feira, foi sexta-feira, eu estava junto com uma reunião de líderes e eu precisava trazer uma palavra para eles. E eu pensei, o que eu posso falar para os líderes? Se eu falar sobre Bíblia, eles já sabem. Se eu falar sobre obras do Espírito, eles já sabem. Se eu falar sobre a carne, eles já sabem. E eu parei para pensar, mas eles ainda erram? Erram. Eles ainda pecam? Pecam. Mas por quê? Se Davi disse, guardei a tua palavra no meu coração, para que não pecar contra ti, por que com a palavra guardada no coração nós ainda pecamos? E a resposta veio através de uma mensagem, onde dizia que aquilo que nós mais amamos é o que tem controle sobre nós. É muito fácil nós chegarmos a Deus e pedirmos, Deus, me perdoa por aquela mentira que eu contei. Deus, me perdoa por aquilo que eu fiz aonde ninguém estava vendo. Mas é muito mais difícil nós chegarmos a Deus e dizermos, Pai, me perdoa porque eu não te amo mais do que o meu pecado. Me perdoa porque o meu amor por você não é suficiente, não é maior do que os meus desejos da carne. Pai, eu amo mais o meu pecado do que eu amo você. Isso é o que é o pesado, isso que é o que pega. E é por isso que nós muitas vezes sabemos o que temos que fazer. Se você for perguntar para alguém que traiu, você vai perguntar, mano, mas você sabia por quê? Você sabia que era errado? E a pessoa vai falar, sim, eu sabia. Então por que você fez? Ela vai... Se você perguntar para alguém que mentiu, você sabia porque era errado? Ela vai dizer, sim, eu sabia. Então por que você fez? Porque aquilo que nós mais amamos é aquilo que tem governo sobre nós. Então a Bíblia diz, como o homem pensa na sua alma, assim ele é. E as ideologias tentaram roubar isso da Bíblia. Você acha que as ideologias hoje têm tirado do nada esse conhecimento todo, essa sabedoria, todos esses argumentos? Não, eles têm tirado da própria Bíblia. Na Bíblia diz, assim como o homem pensa, assim ele é. Só que deixa eu te dizer, o que significa isso? Deus já disse quem você é. Deus já disse aquilo que você é. E o que você é pautado por quem Deus disse que você é. Aquilo que você faz deve ser pautado por aquilo que Deus disse que você faz. Independente do diagnóstico que for colocado sobre você, se Deus diz que você é curado, então você é curado. Independente do seu exterior, se no seu exterior você está derrotado, você se sente oprimido, no seu interior, Deus disse, você é restaurado. Ainda que você ande pelo vale das sombras, eu estarei com você e prepararei uma cama nos pastos verdes e tranquilos. Então eu, o Senhor, tudo você pode naquele que te fortalece. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Você é aquilo que Deus diz que você é. Você pode repetir isso comigo? Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu faço aquilo que Deus diz que eu devo fazer. Existe uma frase, eu não sei de quem, mas que disse, cada um de nós, é de um pastor, ele diz, cada um de nós carrega 3 versões. Quem você acha que você é, quem as pessoas pensam que você é, e quem Deus sabe que você é. E a mentalidade cristã, a mentalidade celestial, ela vem para nos fazer correr dessas 2 primeiras, em direção à terceira. Faz-nos correr de quem nós achamos que nós somos, e também daquilo que as pessoas colocam sobre nós, aquilo que elas dizem que nós somos, para que nós possamos correr para aquilo que Deus diz que nós somos. Deus não unge personagens, Ele unge pessoas. Deus não quer ungir quem você acha que você é, Deus quer ungir quem Ele já disse que você é. Então, o maior milagre não é a cura, mas é a salvação. Não adianta nós termos um corpo perfeito aqui, um corpo saudável, forte, se no céu isso não vai importar. Não adianta nós termos todas as riquezas aqui na terra, se no céu as ruas são de ouro. Não adianta nós ajuntarmos casas, nós temos os melhores carros, as melhores casas, o melhor computador, se no céu o que vai importar é o seu galardão, aquilo que você construiu para a eternidade. Sabe, imagina, que eu tenha mais 70 anos de vida. Eu tenho 20 anos, mais 70 anos de vida dá uns 90. Comendo como eu como e dormindo o que eu durmo, eu acho meio difícil, mas vamos imaginar aqui, beleza? Então vamos imaginar. Se eu tenho 70 anos de vida, eu tenho 7 décadas. Se eu vivo só para esse mundo,
presta muita atenção, se eu vivo só para esse mundo, não faz sentido a minha vida inteira estar pautada em 70 anos, se o final da minha história é o começo dos planos de Deus para a minha vida. Não faz sentido eu viver para um mundo que vai me ter por 70 anos e não crescer e não construir coisas que vão durar por toda uma eternidade. Quem está comigo, diga amém. Isso significa que eu preciso me despedir de conquistas terrenas? Não, você deve sim, é o que eu falei, você deve sim buscar ter uma grande casa, se você é o seu sonho, buscar ter um tênis. Eu trabalhei e comprei esse tênis, era algo que eu queria há muito tempo. Você deve sim ter as suas conquistas terrenas, porque Deus não nos colocou aqui nesse mundo para sobreviver, mas para governar e viver aqui nesse mundo. Mas isso não é tudo. Se a nossa mentalidade não estiver focada nas coisas do céu, de nada isso adianta. Quando a nossa mentalidade, tem uma frase de um pastor que diz o seguinte: quando a nossa mentalidade não está preocupada com coisas eternas, preocupada demais com coisas terrenas. Então a Bíblia já dizia: buscai primeiro o reino dos céus, e então todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Busca primeiro a sua salvação, entende o que você tem que fazer aqui na terra, qual é o seu chamado aqui na terra, e aí sim as outras coisas vão ser consequência daquilo que você já está vivendo. Romanos 12:2, mais uma vez, não vos conformeis com o padrão desse mundo, formados no seu entendimento, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O inferno não quer você fora da igreja. O ama um crente na igreja com a visão errada. Fora da igreja, você ainda tem um temor. Fora da igreja, você tem aquela sensação dentro de você de que tem alguma coisa errada, de que eu não estou no lugar certo, de que algo... Mas quando você está aqui na igreja, você se sente bem, você está vendo tudo o que está acontecendo, você vê o avivamento, você vê o sobrenatural. E por estar em um lugar que o sobrenatural está acontecendo, você se sente bem e você se sente parte daquilo. Mas deixa eu te falar, não é sobre o lugar que você está sentado, mas o lugar em Jesus que você está construindo. É o lugar em Jesus que você está vivendo. Eu queria dar um exemplo aqui. Quem aqui é do F5? Levanta a mão, que estava no início do F5. Eu e aquele grupo de jovens, há um tempo atrás, nós tivemos uma ideia. Depois de um evento dos teens, nós estávamos incendiados e nós não queríamos apenas viver só para o domingo, só para isso. A gente queria mais, nós estávamos apaixonados com o coração queimando. Então, num dia, depois de um culto qualquer, nós nos reunimos aqui na igreja, a gente saiu para comer ali no BK, nem tinha o Mac ainda, ou já tinha? Já tinha, né? Não, nem tinha o Mac, é que o Mac foi do dia para a noite ali também, igual obra do governo. E aí, nós saímos ali, comemos o lanche, voltamos, e aí a gente começou a tocar algumas músicas, começou a fazer algumas gracinhas, zoar e cantar músicas antigas e alegrar, e nós começamos a deixar aquele ambiente à vontade para o Espírito Santo. Não era algo errado, nós estávamos tocando e brincando, conversando, e de repente o Espírito Santo veio sobre nós de uma maneira tão espetacular, tão poderosa, que a gente não conseguia mais parar. Nós começamos 2h da tarde, deu 3, 4, 5, 6, 7 horas, e a gente não conseguia parar com aquilo. Nós só tivemos que parar, porque o culto da noite ia ser naquele lugar, senão a gente teria continuado ali, porque a presença do Espírito Santo estava tão forte, tão poderosa, e aí a gente saiu daquele lugar, nós estávamos cheios ainda, transbordando de Deus e dizendo, a gente precisa de mais. E aí a gente criou um grupo no WhatsApp, falou, mano, quando vai ser a próxima? Vamos marcar a próxima, a gente precisa de mais. Igreja não é só o domingo, igreja não é só a minha célula, a gente precisa de mais disso. E aí a gente marcou num outro dia, foi uma quarta, quinta-feira, 2, 3 dias depois, nós nos juntamos aqui, a gente falou, vamos só orar, vamos ter aquele mesmo momento. A gente começou às 7 horas, 8, 9, 10,
11, meia-noite, nós estávamos ajoelhados em uma roda, ajoelhados, chorando, vendo Jesus na nossa frente, tocando o nosso coração, mudando a nossa história, contando os planos dele para nós, tudo porque nós entendemos que o que nós construímos aqui para a terra, para viver aqui, não importa mais do que o que construímos para viver com Jesus. Não é sobre o lugar que nós estamos, mas sobre a posição em Jesus que nós estamos ocupando. E desde aquele dia nós estamos vivendo um avivamento sobrenatural. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Deus quer levantar um avivamento pessoal na sua vida. Deus quer fazer de você uma chama viva, um testemunho que vai por todos os lugares, evidenciando a vida em Jesus. É impossível você estar do lado de alguém que está coberto do amor de Deus, sem se sentir amado também. É impossível você estar do lado de alguém que está repleto do favor de Deus, sem você desfrutar daquilo também. Aquilo que falta em você tem de sobra naquela pessoa. Mas como que a mentalidade humana tem destruído isso? Ela pega essa frase do buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas, e ela inverte isso. A mentalidade humana, como é que a gente acrescenta Deus na sua semana? 40 minutinhos de palavra no domingo e quem sabe umas 2 vezes por mês ali a gente vai numa célula no sábado ou durante a semana e é isso. Como que a gente acrescenta a semeadura na nossa vida? Como que nós ofertamos as nossas sementes? O que restou da nossa semana, a gente entrega no domingo. Então nós estamos vivendo uma vida muito pautada pelo básico, muito voltada para nós mesmos. O 666, quando as pessoas pensam nisso, quando as pessoas pensam em, nossa, é o 666, é o final dos tempos, é o fim do mundo, meu Deus. Só que nós já estamos vivendo na mentalidade que o símbolo da besta diz sobre nós. Valeu, amigão, obrigado. Eu queria aqui pedir perdão publicamente. Gente, quando subiu a mesinha, né, na verdade não era para ter subido. Meu pai subiu sem nada na mão. E aí eles vinham subir. Eu falei, por que subir? Não, gente, pode deixar aí, meu pai não tem nada. E aí, tadinho, coitado, meu pai virou e falou, gente, cadê a mesa? Poxa, nem para dar a mesa. Então, me perdoa aí, gente da Supervisão Verde, eu amo vocês. Eu estou usando bastante a mesa aqui, tá? Vamos lá. Então, o fundamental, nós estamos fazendo do principal o resto. Presta atenção, nós estamos fazendo do principal o resto, a sobra. E nós estamos fazendo do que é o bônus, o nosso principal. Aquilo que é fundamental na nossa vida deve ser o fundamento. E aquilo que é resto, não importa. Aquilo que é fundamental deve ser aquilo que nós buscamos com todas as nossas forças. O inferno não quer você fora da igreja, mas ele ama um crente com a visão, no lugar certo, com a visão errada. Isso quer dizer que você está no lugar errado? Não, você está no lugar certo, mas você pode estar com a visão errada dentro do lugar certo. Sabe por quê? Porque um cristão confuso faz dos céus o inferno. Um cristão confuso anda do lado do Deus de milagres, do Senhor que faz todos os milagres, se questionando, por que eu não estou vivendo um milagre ainda? Por que eu não estou vivendo isso? Deixa eu te perguntar, se você não sabe qual foi o milagre da sua vida na última semana, provavelmente você viu um milagre, você participou de um que você não viu. Guimarães Rosa tem uma frase que devia ser bíblico isso aqui, que diz, quando nada acontece, existe um milagre onde que não estamos enxergando. Então, se você não sabe falar qual foi o milagre que você viveu na última semana, se você está aqui, parabéns, isso é um milagre. Se você está respirando, existe o fôlego de Deus em você. Se você está consciente daquilo que você está fazendo, o Espírito Santo está com você. Se você tem vida e tem saúde, Deus está te concedendo isso. Já é algo para se alegrar. Se você tivesse noção disso, você estaria celebrando agora, porque Deus tem te dado vida. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, também o levante do inferno se levanta cada manhã contra a sua vida. Toda manhã o inferno se levanta para tentar te derrubar, para tentar te parar, para fazer você desistir dos planos de Deus. Mas se você ainda está aqui, é porque Deus ainda tem uma história pensada e planejada para você. A sua história ainda não acabou, Ele tem planos que ainda vão se cumprir na sua vida e tem um motivo maior que você ainda vai viver para exercer aqui na terra. Amém? Eu costumo dizer uma frase, quando me perguntam, que é... A gente está aqui para viver o céu na terra, mas entre viver o céu na terra e o céu no céu, o que a gente escolhe?
É muito melhor viver o céu no céu. O céu no céu é muito melhor. Então, se a gente está aqui, vamos fazer bom uso desse tempo. Vamos exercer aquilo que Deus nos chamou. Vamos trazer o céu para a terra, para a gente poder viver o céu no céu. Quem está comigo, diga amém. Você não é o centro. Mais uma vez, repita comigo, eu não sou o centro. Em Efésios 1,18, você pode abrir a sua Bíblia aí, porque eu acho que dessa vez a gente não vai ter projeção. Tudo bem, já fizeram vários sinal de não ali atrás. Efésios 1,18 diz o seguinte, peraí. Oro também, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima. Pega isso aqui, muito acima de todo governo, e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e em qualquer circunstância. Você pode celebrar Jesus por isso? Irmão, quando eu acho que eu sou o centro, o meu medo em relação aos gigantes é achar que eu vou vencer ele nas minhas próprias forças. Quando eu acho que eu sou o centro, a minha casa depende de mim, mas quando Deus é o centro, os meus gigantes não são vencidos com a minha força, mas vencidos com a força de Deus. Quando Deus é o centro, a minha casa ela não é protegida por mim, mas ela é protegida e guardada por Deus. Quando eu sou o centro, o sustento da minha família depende de mim. Se eu não fizer, a minha família não tem sustento. Mas quando Deus é o centro, Ele é aquele que traz a provisão. A Bíblia diz que eu nunca vi um justo mendigar um pão e a sua descendência passar fome. Quando Deus é o centro da sua vida, você não tem as suas preocupações, você não precisa se abismar com as preocupações dessa vida, porque não depende de você, você não é o centro. Então, se Jesus, uma conversão genuína, ela muda 3 coisas: a minha natureza, de escravo eu fui feito filho, de servo eu fui feito amado, de doente eu fui curado, de cativo eu fui liberto. A minha identidade, eu não sou quem eu era, agora eu sou algo mais em Jesus. Eu não sou o que me chamavam, o que diziam sobre mim, eu sou o que Deus diz sobre mim. Eu não sou mais a minha velha criatura, mas eu sou a nova criatura em Deus. E a terceira coisa que uma conversão genuína muda, é o meu propósito. Antes eu vivia para mim, agora eu vivo para as coisas de Deus. Eu não vivo mais para mim. E aí você me pergunta, o que é não viver mais para mim? Não viver mais para mim é basicamente você fechar o livro da sua vida, aquele que você estava escrevendo, os seus planos, a sua história, aquilo que você queria viver. Você fecha esse livro e você começa a entender o que Deus já escreveu sobre você, a história que Ele já planejou, aquilo que Ele já decretou sobre a sua vida. E você começa a entrar em concordância com os planos de Deus. Só que a concordância de Deus ela é diferente da nossa. Quando os sócios vão fazer um acordo, as duas partes entram em acordo deixando algo. Então eu deixo algo, você deixa algo também e nós entramos em acordo juntos. Quando um casal vai fazer um acordo, precisa entrar em concordância. O marido abre mão de algo, a esposa às vezes também abre mão de algo e os dois entram em concordância. Eu já vi alguns maridos fazendo, mais ou menos, acho que sou eu que mais abro, né? Tem algum marido aí que abre mais mão que a esposa? Eita Jesus, olha as mãos levantando. Mas quando a criação de Deus entra em concordância com Ele, aí sim nós vamos para um lugar novo. Nós experimentamos uma nova porção de Deus.
A concordância em Deus não é fazer um pouquinho do que Deus quer e um pouquinho do que eu quero, mas é fazer total e completamente a vontade de Deus. É você dizer: Pai nosso que estás no céu, seja feita a sua vontade. A base do Pai Nosso, a oração mais básica da Bíblia, mais simples, é: seja feita a sua vontade. Pai, seja feita, e quando nós começamos a orar isso, a nossa vida começa a mudar. Seja feita a sua vontade, não a minha na minha casa. Que não seja feita a minha vontade na minha família, mas seja feita a sua. Que não seja feita a minha vontade na sua empresa, mas seja feita a sua vontade. Que não seja eu fazendo, mas que seja o Senhor fazendo e vivendo através de mim. Quem está comigo, diga amém. E esse é só o básico. Sabe quando... provavelmente vocês já viram aqueles programas de TV que tem um espectador e aí tem uma pessoa sentada com um fone de ouvido e aí ele pergunta: você troca esse abacaxi por essa Porsche? Não. E aí todo mundo: não, meu Deus, está todo mundo doido do lado de fora. Aí ele pergunta: então tá bom, você troca essa banana por uma viagem para Disney com tudo pago, tudo quitado? Não. E aí todo mundo vai à loucura: não, meu Deus. Assim são os cristãos que não entenderam que os planos de Deus são extremamente melhores, são mais altos e melhores do que os nossos, são muito mais capazes de nos proporcionar a verdadeira felicidade. Então, Paulo disse: tudo eu considero perda comparado aos planos de Deus, comparado ao que Deus sonha para nós. Em 1 Coríntios 15:19, diz o seguinte: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma em que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Amém? Caminhando aqui já para o final, fica tranquilo, já estou acabando, mas Tim Keller tem uma frase que diz o seguinte: o pecado não é só fazer coisas ruins, mas colocar coisas boas no lugar de Deus. O que isso significa? Como assim coisas boas no lugar de Deus? Coisas boas geralmente não são associadas às coisas que Deus nos entrega. A minha família não é uma coisa boa. A minha casa não é uma coisa boa. Deus me entregou o meu trabalho, não é uma coisa boa. Por que isso é pecado? Porque colocar qualquer coisa no lugar de Deus é pecado. Colocar qualquer coisa que Deus tenha te dado no lugar dele é pecado. Abraão passou por isso e nós também vamos ser testados nisso. Abraão, o sonho da vida dele era ter um filho. Quantos aqui não são isso? O sonho da vida dele era ter um filho, era ter uma descendência. E aí ele teve relações ali, Deus concedeu aquele filho para Abraão. E aí quando ele estava ali amando o filho dele, Deus pergunta: Abraão, você ama mais aquilo que eu te dei do que a mim? E Abraão disse: não. Então Deus disse: então me devolve. E Abraão, sem hesitar, foi e entregou o filho de volta para Deus. Então Deus falou: não, calma, pode ficar. Você pode ficar com tudo aquilo que você pode entregar. Então, quando Deus entendeu que Abraão amava mais a ele do que as coisas que ele dava, Deus acrescentou aos montes na vida dele. E é isso que Deus quer fazer a nós. Deus não quer que nós amemos mais as coisas que ele nos dá, mas amemos aquele que dá todas as coisas, aquele que provém todas as coisas, daquele que vem tudo. José também passou por isso. Quando José assumiu o trono do Egito, vocês conhecem essa história? Quando José assumiu o trono do Egito, ele foi jogado por seus irmãos para morrer, ele foi abandonado, vendido como um escravo, e aí mais para frente ele assume o trono do Egito. Ele era o único abaixo de Faraó, e ele vê todos os seus irmãos que jogaram ele ali para morrer diante da sua frente. Deus tinha concedido o que ele queria os irmãos dele na frente dele, e aí ele que fez o quê? Ele perdoou, ele amou. Tem uma frase que diz: se você perseguir os que te perseguiram, você vai para o mesmo lugar que qualquer um que não carrega aquilo que você carrega. Mas se você perdoar os que te perseguiram, você alcança um lugar mais alto em Deus.
E essa é a nossa vida cristã, essa é a nossa dificuldade. Nossa, quantos aqui já não passaram por dificuldades para perdoar as pessoas? Quantos aqui já não tiveram dificuldades em amar aqueles que nos feriram? Só que essa é a nossa responsabilidade como cristãos. Nós precisamos perdoar aqueles que tentaram contra nós, amar aqueles que nos feriram, cuidar daqueles que quando nós estávamos lá, nós não fomos cuidados, porque é assim que avançamos para um outro nível com Deus. Tudo que eu estou falando aqui são as obras do Espírito colocadas em prática, e elas nos levam a um outro nível de experiência, de relacionamento com Deus. Quem aqui quer elevar o nível do relacionamento com Deus? Diga amém. Amém. Meu pai passou por uma situação que ele entendeu o que é viver na vontade de Deus, o que é não ser o centro da situação. Por um tempo, meu pai, ele foi perseguido ministerialmente. Alguns líderes armaram algumas mentiras contra ele. E não estou falando antes que comecem as especulações. Não é nada daqui dentro, então esquece, não é alguém que você conhece. Meu pai sofreu uma perseguição ministerial, eu acompanhei tudo isso. Alguns líderes inventaram mentiras e tornaram aquilo como se fosse verdade na vida dele, e aquilo começou a gerar um caos na vida dele. Nós víamos o quanto ele estava preocupado. Ele poderia perder a igreja, perder o título dele de pastor, perder tudo aquilo que ele tinha construído por uma simples mentira que tinha sido gerado. Ele foi condenado por aquilo que ele não tinha feito. Mas ele entendeu um princípio dos céus naquele dia. Ele entendeu que o silêncio diante dos homens e o clamor diante de Deus. Muitas vezes ele se fechava no quarto dele, fora, sem a minha mãe ver, sem eu, meus irmãos, o meu irmão ver, nada, nem o Nick e a Luna entravam no quarto. E ele ia chorar, e ele ia falar com Deus, ele ia contar dos problemas dele para Deus, de tudo que ele estava passando. Ele ia pedir ajuda para a pessoa certa. E na geração de hoje, nós vemos a geração mimimi. E, gente, o que a gente mais vê são líderes postando stories de indireta. Você vai no perfil do líder, os stories, os destaques são só indireta. Os posts são só indireta. As legendas são só indireta. Você vai no story daqueles seus amigos e é só gente chorando, é reclamando e é falando porque aquela pessoa fez isso, porque ele fez isso contra mim, e olha como eu sou coitadinho, tenham dó de mim. E é o que mais acontece isso. São pessoas que estão falando para outras pessoas que não vão resolver os problemas. A geração de hoje espera que nós tenhamos compaixão do sofrimento delas, sendo que o lugar onde nós precisamos resolver os nossos problemas é no nosso quarto fechado, é o silêncio diante dos homens e o clamor diante de Deus. Nós estamos querendo resolver os nossos problemas com a pessoa errada. Nós estamos querendo falar de coisas para pessoas que não vão resolver os nossos problemas. Aqui a gente tem um princípio. Se você me perguntar, eu preciso resolver alguma coisa do louvor, eu vou falar, mano, fala com o David. Se você vier para mim, eu quero saber sobre como entrar em uma célula, eu vou te encaminhar para algum líder de célula. Se você me perguntar, como é que a gente está pagando por tudo isso aqui, aí eu vou te encaminhar para o seu quarto para você orar, porque nem a gente sabe como que a gente está pagando tudo isso aqui. Mas a gente está, graças a Deus, não estamos com o nosso nome de Serasa nem nada, está tudo certo. Caminhando aqui para o final, a banda já pode subir. Pecado não é apenas fazer coisas ruins. Eita, mais 10? Gente, tá bom. O pecado, amém, vamos embora, amém. O pecado não é apenas fazer coisas ruins, mas colocar coisas boas no lugar de Deus. O mundo, em 1 João 2,17, diz que o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O pastor Rick Warren, um pastor dos Estados Unidos, ele diz que viver com propósito é a única maneira de viver de verdade. Uma vida sem propósitos não é bem vivida. Sabe, eu tenho meditado muito sobre isso, que muitas vezes, e eu queria que você tivesse toda a atenção, porque isso é algo que o Senhor tem falado ao fundo do meu coração. Muitas vezes, nós conhecemos o Jesus Salvador, mas nós nos esquecemos do Jesus que é Senhor. A Bíblia diz, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. E nós conhecemos o Jesus que é o nosso Salvador, aquele que morreu por nós, aquele que nos deu vida, o Rei dos Reis, esse nós conhecemos, mas nós nos esquecemos do Jesus que é o Senhor.
Deixa eu te falar, Jesus não quer ser apenas o Salvador da sua vida, mas Ele também quer ser o seu Senhor. Jesus não quer apenas que você viva sabendo da existência dEle, sabendo que você vai para o céu, mas Ele quer te dar o melhor estilo de vida que você pode ter aqui nessa terra, porque a Bíblia já disse que os planos de Deus são mais altos e melhores do que os nossos. Então Ele não espera que nós vivamos do jeito que a gente quer, do jeito que a gente sonha, vivendo o destino que a gente está construindo, mas Ele quer que nós vivamos a vontade dEle aqui na terra, que a tua vontade seja feita na terra, como é feita nos céus. Em Salmo 23:4 diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista de todos os meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do meu Senhor enquanto eu estiver vivo. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Essa é uma promessa para você. Você pode se colocar de pé? Eu queria orar aqui por você nesse momento. Em 1 Reis 8:10, queria contar algo que tem acontecido aqui conosco. Em 1 Reis 8:10 diz: uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, ou não podiam permanecer de pé, ou não tinham forças para permanecer no seu posto, pois a glória do Senhor encheu toda a casa e inundou todo o templo. Você quer viver a vida com Deus? Não adianta nós pedirmos pela glória de Deus se não estamos dispostos a entregar o lugar de governo para Deus na nossa vida. Não adianta nós queremos o peso da glória se a cadeira de governo da nossa vida, quem está sentado lá somos nós, somos eu e você. Então eu queria nesse momento, você quer entregar o controle da sua vida para Jesus? Você quer tornar Ele o centro da sua vida, parar de viver pela sua carne? A concordância com Deus não é eu faço um pouco do que eu quero, você faz um pouco do que você quer. Deus, eu faço aqui essas coisas que eu estou querendo fazer e você faz aquilo que você quer fazer na minha vida. Não, a concordância com Deus é entregar tudo. É se preparar para passar por um vale de sombra da morte, sabendo quem está atrás de você. É se preparar para enfrentar toda e qualquer dificuldade, sabendo quem vai estar caminhando do seu lado. É se preparar para cumprir o que as Escrituras dizem, que nenhuma porta do inferno irá prevalecer contra a sua vida, não por sua causa, não pela sua vontade, mas por aquele que você está vivendo com, por Jesus que está do seu lado. Então, se você quer essa manhã começar a viver de acordo com o que a Escritura diz sobre um filho de Deus, sobre alguém que vive a história de Deus, começar a viver os planos de Deus, eu te convido a essa manhã orar para você fechar o livro da sua vida, deixa de canto, deixa de lado e começa a viver aquilo que Deus já escreveu, desde que você, antes de você nascer, antes da existência desse mundo, Deus já escreveu a sua história e já preparou aquilo que você iria viver. Os planos dele já estão em ação, basta nós vivermos aquilo que já está à nossa disposição. Queria que você fechasse seus olhos, eu queria orar sobre você. Pai, nós oramos aqui por cada vida que está sendo entregue, cada história que está sendo começada aqui, Pai. Nós oramos, Pai, por cada livro próprio, cada autobiografia sendo fechada e cada livro do céu sendo aberto nesse lugar. Pai, nós oramos para que nós possamos deixar de viver as nossas vontades e começar a viver aquilo que o Senhor já decretou nos céus. Nós não queremos os nossos planos, nós não queremos o nosso destino, mas nós queremos viver a sua história para nós. Nós queremos viver os seus planos para a nossa vida. Que independente de onde nós estivermos, independente se é no nosso trabalho, independente da nossa família, independente da nossa casa, eu não sou o centro. Pai, eu oro por cada um aqui que está declarando hoje: eu não sou o centro, mas o Senhor seja centro na minha vida. A partir de hoje, eu construo uma vida contigo, eu construo algo que não vai durar 6,
5, 7 décadas, mas vai durar toda a eternidade, porque eu não vivo mais por aquilo que me governa nesse mundo, mas eu vivo com uma mentalidade dos céus, em nome de Jesus.